Bom, sei lá. Na verdade, eu vou estudar aqui um treco de políticas públicas que eu acho interessante para redação. Sistema de justiça criminal e questão racial. Um monte de autores, tá? Marta Machado, Felipe Freitas, Sailon A. Pereira, Amanda Pimentão, Luan Ferreira, Maiara, S. de Souza, Camila Tavares, Júlia Drummond e Pedro Kiss. Por que os sistemas de justiça criminal e juvenil são seletivos? Quais são os impactos de seletividade da população negra? Veja neste glossário como o direito penal e a criminologia respondem a essas e outras questões sobre o tema. Sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal compreende todas as instituições cuja função é a verificação e aplicação do cumprimento da legislação. Comumente o termo é mais associado ao Poder Judiciário, mas também fazem parte do sistema o Ministério Público, as defensorias públicas, as delegacias policiais, além de instituições de apoio aos trabalhos judiciais como órgãos de perícia. Cada instituição tem um papel definido pela Constituição e legislações infraconstitucionais da garantia da efetividade das leis e dos direitos, até se transformar no processo judicial e possuir uma sentença definitiva. Uma eventual violação da lei passará por filtros e trâmites de diversas instituições, momento em que os atores e atrizes do sistema e ou interessados no caso deverão realizar tarefas e etapas necessárias para a construção do caso jurídico, que envolve coleta de provas e decisões sobre a viabilidade ou não do caso. Por esta razão, uma crítica feita ao sistema é a de que ele produz entraves à efetividade dos direitos, sobretudo das mais pobres, e que, muitas vezes, não tem condições de sustentar os custos necessários para realizar as atividades procedimentais exigidas para a condução das ações. No sistema de justiça criminal, das etapas iniciais que compreendem investigações e inquéritos policiais são conduzidas pelas polícias civis ou federal, se tratar de crime federal sob a supervisão do Ministério Público Estadual ou Federal, e voltam-se à coleta de informações que devem sustentar uma decisão do promotor e de justiça para iniciar ou não uma ação penal. A viabilização ou não de uma ação penal depende, em tese, da robustez dos elementos de provas coletadas no inquérito policial. Vemos, contudo, que a atuação das promotorias de justiça, neste momento, em geral, guiada por grande seletividade e ansiedade, resulta, de um lado, em um excesso de denúncias frágeis em casos de roubo e tráfico de drogas, e de outro, em processos de arquivamento em casos de violência policial. Ainda que sem focar na questão racial, a seletividade do sistema penal sem vendo apontado por autores clássicos da criminologia crítica, como Baratita, e 2002 e Andrade, de 2003. Esses criminológicos aí. Diversos estudos abordam facetas desse processo, com maior ou menor ênfase nos filtros raciais, como o Sandro Ferreira, de 2020, Ramos e Mazumessi, de 2005, e Matos. A defesa dos investigados. A defesa dos investigados ou acusados é feita por advogados ou defensores públicos, deveria ocorrer ao longo de todo o procedimento, desde o inquérito policial, o que não acontece, e a lei de pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, considera obrigatório citar e garantir a defesa durante o inquérito apenas a policiais envolvidos em crimes. Há uma imensa disparidade na assiduidade e na qualidade da defesa recebida entre réus ricos e pobres, sendo essa também uma das causas da disparidade e viés racial encontradas na população carcerária. Sobre o tema, vale destacar que, segundo dados obtidos em pesquisa nacional da Defensoria Pública de 2021, 56.395.000 habitantes, e um númerozinho extra, não possuem, no âmbito da Justiça Federal Estadual, acesso à assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, sendo que, em termos de orçamento, em 2021, a Defensoria Pública serão destinadas valores 300,13 menores que o do Ministério Público e 1.534%, caraca, não entendeu essas porcentagens aqui. 313% menores que o Ministério Público e 1.500 menores do que o Poder Judiciário. Fundada suspeita, agora, ponto de fundada suspeita.
A fundada suspeita é um termo que está previsto no artigo 240 do Código de Processo Penal brasileiro, sendo o fundamento legal que permite um policial realizar uma abordagem ou uma busca pessoal, desde que haja fundadas razões que o levem a crer que uma pessoa cometeu um crime ou porta algum objeto relacionado a um crime, embora seja a justificativa legal que embasa ações policiais invasivas e que excepcionem garantias constitucionais, dentre outras, a intimidade, a honra e a liberdade de ir e vir. A vagueza, a indefinição em torno do que seria a fundada suspeita tem deixado margens para a interpretação subjetivas diversas e encenado ações arbitrárias e até mesmo violentas por parte das forças policiais, conforme denúncias constantes de organização da saúde, sociedade civil e movimentos negros organizados. A ausência de parâmetros jurídicos que definem e limitem o que é fundada suspeita decorrente tanto da vagueza da expressão legal como a falta de uniformidade das interpretações judiciais fez com que, na prática, os critérios para reconhecer um suspeito fiquem à mercê das inclinações pessoais dos policiais, de parâmetros transmitidos informalmente ou de cultura organizacional. A delegação dessas decisões, tais padrões informais, tem como consequência a mobilização de estereotipos e preconceitos raciais que variam desde a utilização de elementos como a cor da pele, modos de vestir e agir e andar, até elementos de seletividade facial. Por exemplo, pessoas pobres em bairros de luxo ou proximidade a ponto de vendas de drogas. Em geral, o viés racial da abordagem não é explicitamente admitido pelos policiais e é mascarado por outros elementos alegadamente técnicos, o que fariam parte de um suposto tirocínio do policial. Tirocínio? O viés racial dos critérios de suspeitas e de suspeição aparecem, por exemplo, como roupas largas, roupas de rap, bonés, estilo de cabelo e etc. Em razão dessas arbitrariedades, pesquisadores e juristas têm buscado desenvolver uma definição normativa a esse conceito que permite apontar para a legalidade ou ilegalidade das ações policiais. Algumas decisões importantes da jurisprudência internacional, como no famoso caso Pietro Tumbeiro versus Argentina, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nacional, como no julgamento do recurso facial 6.616, com o relator Gilmar Mendes. Tratando sobre um habeas corpus de um cara aí. Apontaram a necessidade de a fundada suspeita estar baseada em elementos concretos, sob risco de repreender-se condutas caracterizadas de abuso de poder na grande maioria dos casos. Contudo, não há controle sobre a prática policial de abordagem e as abordagens que não resultem em ocorrências não são registradas e não se exige do policial que as justifique. Louco. As interpelações que resultem em apreensões são as que ingressam no sistema de justiça e promotores de juízes tendem, em sua maioria, a não questionar as razões da ação policial. Assim, se um cidadão entender que sofreu abuso policial em uma abordagem justificada ou que tenha escalada para agressões ou arbitrariedades, deve procurar o Ministério Público para noticiar o fato. Sobre agora o ponto de democracia, instituições, questão racial, encarceramento em massa. Encarceramento em massa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Resultado das políticas de lei e ordem, alguns países experimentaram nos últimos anos Resultados da política de lei e ordem, alguns países experimentaram nos últimos anos um acelerado processo de encarceramento, com um expressivo aumento no número de pessoas presas e um aprisionamento em massa de determinadas pessoas e grupos sociais. No caso brasileiro, pessoas jovens. Deixa eu ver uma coisa. Legal. Tá. Pessoas jovens, pobres, negras, com baixa escolaridade, moradores dos bairros periféricos das cidades, em virtude das respostas de recrudescimento penal que privilegiam penas de prisão, em geral de longa duração. Alguns delitos especiais, aqueles relacionados ao tráfico de drogas e crimes de patrimoniais. A expressão surgiu para descrever o fenômeno vivido nos Estados Unidos, a partir da década de 1990, ligada à política de segurança denominada a guerra às drogas, sabe? A guerra que não existe. E as alterações das formas de punição ocorridas a partir daquele momento. Desde então, diversos acadêmicos passaram a associar o encarceramento em massa
a transformações sociais amplas, tais como políticas neoliberais de retratação do welfare state, o incremento de práticas punitivas, e uma reação do sistema de justiça criminal, frente às mudanças culturais próprias da modernidade tardia. Ou ainda um novo Jim Crow, no qual o sistema de justiça criminal funciona como mecanismo de controle da população negra. Trata-se de um processo que envolve leis penais cada vez mais duras, regimes de prisão cada vez mais fechados e longos e decisões judiciais com condenações maiores e mais recorrentes, sem que isso signifique maior garantia de direitos ou maior segurança à população. Pesquisas mostram, por exemplo, que não há comprovação de que um aumento de taxas de encarceramento tem relação com a diminuição das taxas de homicídios. Para pesquisas que discutem essa relação, ver Pérez, Almeida, Vicente, Ruiz, Lápis, Cepala e Leite, Glasgow e Mauer e Gauzelli Moreira. Gaules, Ferro e Moreira. Um monte de gente, né? No caso do tráfico de drogas, por exemplo, assistiu-se, nos últimos 30 anos, uma explosão de taxa de encarceramento, mas, como se sabe, sem qualquer relação efetiva com a redução do abuso do uso abusivo de drogas ou com a maior segurança mais comunidades dominadas pelo tráfico. Por outro lado, o encarceramento em massa reproduz aprofunda desigualdades sociais, gerando também graves consequências socioeconômicas às pessoas presas, seus familiares e seus bairros de origem. O Brasil é um fenômeno de encarceramento em massa de forma acelerada, desde os anos 2000, com o exponencial crescimento da população carcerária, que foi de 90 mil a 700 mil em 2009. Em quantos anos isso aqui? 30 anos. Caraca. Mais do triplicou. Vale destacar que, apesar desse crescimento exponencial, não houve uma redução nos homicídios do mesmo período. Pelo contrário, a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes se manteve em ascensão até 2017. Lima Bueno. Em 2017, tornou-se um terceiro país com a maior população carcerária em números absolutos do mundo, atrás apenas do Uruguai e da China. É digno de nota o crescimento recente da população carcerária feminina, que subiu de 5.006 em 2000 para 37 mil em 2017. Uau! Esses aumentos são incríveis. No total de mulheres presas no Brasil em 2017, 63% eram pretas ou pardas. De acordo com os dados oficiais, o Brasil tem registrado nos últimos 30 anos um aumento expressivo das ordens de 5 a 10% ao ano da população prisional, mantendo-se uma taxa de 320 presos a cada 100 mil habitantes, e um quadro estrutural de superlotação com mais de 200 mil pessoas, além do total de vagas disponíveis no país. Dados do DEPEN de 2020, Departamentos de Políticas Penitenciárias, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, e apontam que 60% da população carcerária brasileira é negra e DEPEN 2020. Note que tal dado tende a ser subestimado em razão da precariedade do dado racial dos registros oficiais. Diversos pesquisadores demonstram a responsabilidade dos explicadores da lei em relação a esse cenário. Nem falar um monte de pessoa aqui. Semer, Machado, Barros, Garinha, Passos, Carvalho, Rezende. Que se manifesta, por exemplo, na taxa de 32%, segundo dados do DEPEN de 2020 de presos provisórios. Isto é, sem condenação. Essa coisa que eu já vi, que tem muita pessoa que é condenada sem ter condenação. E não se aplica a de medidas alternativas e a prisão autorizadas por lei. Destaca-se ainda a postura de algumas alternativas de prisão autorizadas por lei. Destaca-se ainda a postura de alguns tribunais estaduais, como é o caso do TJ São Paulo, que tem adotado entendimentos pró-encarceramento, como, por exemplo, a não aplicação de penas alternativas de casos de pequenos traficantes, contrariando inclusive os precedentes do STF. Por fim, é preciso mencionar que em 2015 o Supremo pela primeira vez utilizou no sistema jurídico brasileiro a categoria Estado de coisas inconstitucionais. É o que se refere ao sistema de carcerário brasileiro. Uau! Próximo ponto, criminalização do funk. Esse aqui é triste. A criminalização do funk é um fenômeno inserido em um processo histórico da marginalização e criminalidade da cultura negra. Entretanto, um episódio ocorrido em 1992 na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, é considerado um marco inicial do reconhecimento público desse processo. Até aquele momento, o ritmo não tinha uma aparição de relevante na mídia sob manchetes como arrastões levam o terror nas praias. Uma briga entre grupos rivais de funkeiros acabou conhecida como Arrastão de 92. Esse destaque fez com que pela primeira vez o gênero musical fosse frequentemente representado nos jornais cariocas, sempre de modo a associar o funkeiro a diversos outros termos pejorativos como bandido, pivete e traficante, a parte de um esforço político para justificar o avanço de medidas punitivas em detrimento de políticas públicas adequadas para esses jovens. Um dos principais crimes mobilizados para etiquetar criminalmente a juventude funkeira
assim como acontecia com grupos de rap na década de 1990. E ao delito de apologia é o crime previsto no artigo 287 de Código Penal de 1940 e promulgado na mesma época como a Lei da Vadiagem. No mesmo ênfase da Constituição de 1988, que defende a livre manifestação cultural de seu artigo, em seu artigo 215, diversos MCs e DJs são frequentemente alvos de inquéritos policiais para apurar a prática de apologia ao tráfico de drogas e até mesmo uma colaboração com o tráfico, como se deu no caso do famoso DJ Renan da Penha. Assim, artistas do funk, em especial, eu queria saber o que aconteceu com o caso do Renan da Penha, não sei. Assim, artistas do funk, em especial aqueles ligados ao funk proibidão, conhecido por descrever a realidade do tráfico de drogas, são presos e acusados em processos criminais como se sua música fosse uma extensão do trabalho do tráfico. Ou seja, não porque atuaram na venda do tráfico de ilícitas, mas sim porque cantaram sobre essa realidade. A criminalização do funk por meio de interpretações judiciais que associam o ritmo à apologia ou à colaboração com o tráfico de drogas é mais um tipo de política criminal repressiva que tem como alvo a população negra, assim como o foram a capoeira, o samba e o rap. Em comum, todas essas manifestações culturais têm como pano de fundo importantes retratos da discriminação, desigualdades e violências nos quais a população negra já esteve e está inserida. Sobre justiça juvenil. O SINASE, Sistema de Atendimento Socioeducativo, como o próprio nome diz, é um sistema nacional de governo brasileiro, assim como o SUS, o Sistema Único de Saúde, que atua exclusivamente no atendimento de adolescentes e jovens a quem são atribuídas práticas de atos infracionais. Essas atribuições ocorrem por meio de processos judiciais cuja tramitação deve ocorrer no âmbito da justiça juvenil. A responsabilização perante a justiça juvenil tem procedimentos legais previstos na Constituição Federal de 1988, sobretudo no artigo 227, caput S3, bem como nas disposições do Estatuto da Criança e Adolescente. Ainda algumas normas internacionais devem ser observadas pelas atrizes e atores do sistema de justiça juvenil, a saber, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 1959 e as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da Justiça da Infância e da Juventude, regras de Pequim e regras de Beijing, e as diretrizes das Nações Unidas para a prevenção de delinquência juvenil, diretrizes do RIAD, e as regras de mínimas das Nações Unidas, direitos da criança, Convenção Geral, sobre os direitos das crianças no sistema de justiça juvenil do Comitê dos Direitos das Crianças de 2019. Isso significa que a justiça juvenil deve ser pautada de maneira teórica e prática, pela doutrina da proteção integral e pela regra da absoluta prioridade e pelo melhor interessante interesse dos adolescentes e jovens. Sem esses pilares, não há de se falar em um sistema de justiça específico sensível ao desenvolvimento de adolescentes e jovens, como prevê a nossa Constituição Federal, mas sim uma reprodução de justiça penal que reforça uma lógica punitivista, repressora, de viés racista e machista, e focada na internação de adolescentes em instituições fechadas, em que peça concentrada do Poder Judiciário, o sistema de justiça juvenil deve agir em rede com uma ampla gama de instituições e programas, em especial com o Poder Executivo. No entanto, ao considerar como o Brasil vem abordando as questões relativas à infância desde o período da colonização, é possível identificar que permanecem atuais as influências dos períodos da insignificância e quando as crianças e adolescentes eram punidos de maneira igual e junto às pessoas adultas e menoristas, quando crianças e adolescentes têm acesso aos direitos ou responsabilidades dadas por algumas práticas infracional eram tuteladas pelo Estado de maneira violenta e opressora. Pesquisadores do campo de retratam que a atividade de justiça juvenil, que foca em determinados grupos de adolescentes, segundo o levantamento anual da SINASE referentes ao ano de 2017, dado oficial mais utilizado sobre o tema, a maioria das pessoas, adolescentes e jovens responsabilizados pela justiça juvenil por práticas de atos infracionais em cumprimento de medidas restritivas privativas de liberdade são negras, pobres ou periféricas. Assim, permanece no sistema de justiça a indiferença da proteção integral de adolescentes e jovens, sobretudo negras ou os que constituem, tendo sua infância, adolescência e juventude vulnerabilizadas, seja por episódios de violência, seja pela imposição de punições desapropriacionais no âmbito da justiça juvenil. JJ. Diante dessas realidade, os movimentos negros denunciam a justiça juvenil como um aparato de consecução do genocídio da juventude negra. Próximo ponto: seletividade do sistema penal. O sistema penal de justiça criminal funciona na prática de forma extremamente desigual e seletiva,
Apesar de, no Brasil, haver mais de 1.600 crimes previstos em lei, apenas uma parcela ínfima deles representa os delitos pelos quais as pessoas são de fato presas, de mais de 900 mil pessoas privadas de liberdade no país. A maioria encontra-se presa por crimes relacionados à lei de drogas, sobretudo o tráfico, praticado por pequenos vendedores de entorpecentes, em geral envolvendo a baixa quantidade de drogas, e crimes patrimoniais, tais como roubo, furto e receptação e homicídio. A seletividade do sistema penal atinge não apenas as condutas criminalizadas, mas também e principalmente as pessoas criminalizadas nos chamados processos de criminalização secundária. Isto é, apesar de os crimes serem praticados por diversas pessoas, apenas uma parcela dela será efetivamente alcançada pelas agências do sistema penal. Isso fica nítido ao se observar o perfil das pessoas presas no país, composto em sua maioria por pessoas jovens, pobres, negros e de baixa escolaridade, moradores das periferias dos grandes centros urbanos. Assim, esse grupo já precarizado socialmente encontra-se ainda sobre-representado nas estatísticas prisionais do país. O sistema de justiça criminal funciona assim por filtros nítidos de classe, raça e espaço, levando ao hiperencarceramento das pessoas pobres, negras e das periferias. A seletividade do sistema penal em relação às classes pobres é denunciada desde a década de 1970 por criminólogos, pesquisadores e movimentos sociais. Atualmente fala-se mais atentamente sobre dinâmicas de seletividade racial e espacial. Próximo ponto sobre seletividade penal racial, agora, né, que você acabou falando no último capítulo. Caraca, tem muita coisa aqui, né? Ao tratar de seletividade penal racial, falamos sobre como os processos de criminalização concentram-se sobre determinados grupos, negros, negras e negros, especialmente no caso brasileiro, consubstanciada não apenas em uma maior vigilância sobre essas parcelas de população, como também a partir de produção de decisões mais desfavoráveis aos membros desses grupos. Trata-se de um processo amplo de práticas discriminatórias contra pessoas com determinadas características, associadas a estereotipos aos descendentes dos africanos, que relacionam ao perfil físico das pessoas a maior ou menor propensão aos cometimento de crimes. Uou. Propensão ao cometimento de crimes. O conceito da seletividade racial foi formulado a partir das denúncias dos movimentos sociais negros em diferentes regiões do mundo que apontavam o comportamento desigual do Estado na aplicação da lei perante os grupos raciais discriminados, aspecto central ressaltado historicamente pelos movimentos negros e por outros movimentos de luta contra o racismo e a discriminação racial. E é o que as características físicas, pessoas ou grupos são utilizadas sistematicamente pelos órgãos de aplicação da lei como critérios arbitrários de seleção daqueles que passaram por revistas, investigações e controles de identidade ou para determinar critérios de quem é considerado suspeito pelas autoridades policiais. Segundo as Nações Unidas, a seletividade racial é o recurso dos agentes da lei, da segurança e do controle de fronteiras baseadas na raça, na cor, na pele, na ascendência e na origem nacional ou étnica como justificativa para submeter pessoas a registros detalhados de controle de identidade e investigações ou para determinar responsáveis por atividades delitivas. No caso do Brasil, a seletividade racial contra pessoas negras é a causa de uma sobre-representação deste grupo entre aquelas que são mais abordadas pela polícia, que passam por mais intensos recorrente processo de revista ao passarem por espaços públicos, posicionando-se este grupo ainda entre as principais vítimas em casos de ilegalidade policial e de encarceramento, do ponto de vista da privação da liberdade. Por exemplo, dados divulgados pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública revelam que em 15 anos a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%. Meu Deus. Enquanto de brancos diminuiu a 19%, e que em 2021, em cada 3 presos no país, 2 eram negros. Meu Deus. E, finalmente, chegou no último ponto. E também tem uma bibliografia legal aqui. O último ponto, que é sobre a seletividade penal especial. No caso da seletividade penal espacial, o que é seletividade penal espacial? Nunca falo disso. É possível observar que os processos de criminalização não ocorrem de maneira uniforme pelo espaço urbano. Pelo contrário, o sistema penal incide na forma extremamente desigual, atingindo desproporcionalmente determinados bairros. Em geral, o encarceramento atinge justamente aquelas localidades pobres que acumulam desvantagens sociais e baixos índices socioeconômicos, apesar de não necessariamente serem os locais com as maiores taxas de violência ou criminalidade.
gerando uma relação simbiótica entre os tais espaços segregados socialmente e o cárcere. Produz-se, assim, um aprisionamento totalmente concentrado nesses bairros, com muitos de seus moradores levados ao carcere, estabelecendo-se novas dinâmicas sociais nas quais a passagem pela prisão passa a ser uma experiência relativamente comum. Disso decorrem diversas consequências negativas, não apenas às pessoas presas, mas aos próprios bairros e aos seus residentes, já que tais locais passam a ser estigmatizados e se tornam alvos frequentes de ações policiais invasivas, violentas e muitas vezes ilegais. Ainda, a incidência do sistema penal nesses bairros inevitavelmente altera as relações do trabalho e as familiares na medida em que ter mães, pais, companheiros ou filhos presos ou gera impactos na renda e custos da dinâmica familiar, impondo novas formas de sociabilidade que para tais locais pelo rompimento de laços afetivos de criação de rotinas que se estruturam em torno de cárcere. Além destas, são frequentemente extenuantes, como visitas de estabelecimentos em outras cidades perdoites em frente ao presídio em muitos casos, situações humilhantes, como a submissão em revistas íntimas. Há uma série de punições invisíveis que afetam famílias e bairros inteiros, ampliando o alcance dos efeitos deletérios de encarceramento em massa em cursos para a população negra. Finalmente, acabou. Bibliografia, Andrade, livro da Advocacia Geral de Sistema Penal Máximo e Cidadania Mínima, CNJ, legal. Não legal. 26 minutos. Eu achei que tinha demorado mais. Estude.